Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Company. Eu já tenho um grandíssimo prazer de conversar com a Luna. Meu bem, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço mais uma vez o Mais convite. uma vez. Essa parceria tá ficando duradoura, eu tô adorando. Muito Sempre bom. muito bom estar aqui. Muito bom. Para quem não te conhece ainda, né? Para quem não viu o seu outro episódio aqui com a gente, se apresenta, por favor. Beleza. Bom, meu nome é Luna, eu sou mineira, sou psicóloga, costumo me descrever como uma pessoa apaixonada por pessoas e por negócios de impacto. Trabalho com RH há quase 15 anos, desde o início da minha carreira, então costumo também brincar que é tudo que eu sei fazer nessa vida. E mais especialmente com recrutamento e seleção, que é o meu foco de especialização, é uma área que eu me dediquei por todos esses anos. Cheguei a liderar equipes globais, né, em empresas aí de tecnologia. Então, ter liderado também me fez, né, uma profissional muito diferente, me trouxe muitas experiências novas, então gosto muito de trazer isso na minha apresentação. E atualmente estou empreendendo meu sonho, trabalhando como consultora de carreira e de negócios, ajudando aí a levar o RH para um outro nível, empoderando as pessoas também nas suas carreiras. Muito E é bom, muito bom. Rede social? Bom, no Instagram é Luna Metz, sem erro. No LinkedIn é onde eu tenho postado mais coisas, né, sobre o mercado e tudo mais. Acredito que vocês conseguem também me achar como Luna A gente Metz. vai deixar aqui embaixo também para facilitar. Então, estão aí as redes. Muito bom. A gente vai falar sobre um tema, gente. Quando eu conversei com a Luna, porque eu queria trazê-la novamente, a gente falou muito. Primeiro, assim, que bom que você é mineira, que bom que estamos aqui em Belo Horizonte. Que eu sempre reclamo que eu tenho que ficar indo para outros estados para gravar, porque a gente não acha boas histórias aqui, né? Então, que bom que estamos aqui representando verdade. Belo Horizonte nesse podcast. Ela trouxe para mim uma questão muito interessante que eu não havia pensado, que é que com toda essa reestruturação nas empresas, layoffs e etc., não só as pessoas que estão sendo desligadas estão sendo extremamente impactadas por isso, mas as pessoas que assumiram e têm ali a frente de recrutamento também. Que uma vez desligando pessoas, a probabilidade de a gente parar de contratar ou contratar menos também é muito grande, né? Sim. E aí, diante disso, o que a pessoa recrutadora, né, ela pode fazer em momentos de baixa demanda. E esse eu acho que é uma demanda extremamente importante, é uma dúvida, é uma questão para muita gente que está sentada nessa cadeira. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Perfeito. Muito bom. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de recrutamento, né? Eu já dei um spoilerzinho aqui, mas como que você percebe esse mercado hoje? Legal. Bom, como eu falei, tenho trabalhado nesse mercado há vários anos, né? Passei por consultorias, passei por empresas de diferentes segmentos, saúde, consultoria, como eu disse, big techs. E uma comum, né, que eu vejo, assim, é a área de recrutamento muitas vezes sendo colocada num lugar muito operacional, um lugar de execução, a gente brinca, né, de pastelaria, né, manda o pedido, eu te entrego o pastel. E, na verdade, tendo aprofundado nessa área, liderado equipes, acompanhado empresas na sua evolução em termos de pessoas e expansão de negócio, hoje eu tenho uma percepção clara de que o recrutamento é a área mais estratégica da empresa, né? E ela deveria ser colocada dessa maneira também pelos executivos, pela alta gestão. E nesse momento, né, que a gente vê aí o mercado passando por, vamos dizer assim, uma crise por vários fatores, né? Assim, acho que é uma questão global mesmo que a gente está enfrentando. Muitas vezes o recrutamento é a primeira área impactada, né? Não só por ficar com uma baixa demanda, como você disse, como também por ser uma área que é vista como operacional e, consequentemente, é vista como descartável ou né, não é tão importante para a gente nesse momento, vamos desligar essas pessoas. Então, isso me soa, às vezes, um pouco estranho, inclusive, né, pela proporção que as empresas levam isso, porque, como eu disse, eu vejo que é uma área muito estratégica e que esses momentos, né, de baixa demanda, de crise no mercado, de reestruturação,
poderiam ser aproveitados de forma muito mais estratégicas, trazendo resultado de fato para as empresas, ainda que não seja a curto prazo, obviamente, mas a médio e longo prazo, aproveitando desse momento e do time que já está ali, né, construindo todos os processos para que dê um salto, né? Quando o mercado reaquecer, essa equipe ali já está muito mais preparada e entregando resultados mais estratégicos. Então, eu faço essa leitura, assim, não só da área de uma forma geral, mas principalmente desse momento, e tenho conversado muito com as pessoas, né, sobre como que elas podem agregar valor, sendo pessoas recrutadoras ou lideranças de recrutamento, nesses momentos, né, de crise, de insegurança, de incerteza. Então, acho que é um tema bem pertinente aí para quem trabalha nessa área. Muito bom. E eu quero, a gente vai partir aqui, né, algumas sugestões de como é que você, pessoa recrutadora, pode otimizar esse tempo, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer é a questão da análise de dados e produtividade de processo seletivo, né? Uhum. É algo que muitas vezes a gente não para fazer. Uhum. Eu acho que a sua analogia é com uma pastelaria, né? Eu acho que é muito pertinente, né, quando a gente está falando sobre a visão das pessoas empreendedoras sobre quem é de recrutamento, né, para fechar vaga e tudo mais. E a gente acaba não tendo tempo para conseguir olhar estrategicamente para esse processo. E pode ser um bom momento, né? Então eu queria começar falando sobre isso. Nessa minha trajetória, Jéssica, até como liderança de equipes, a gente fazia uma coisa assim muito legal, não só nesses momentos de baixa demanda, como nas viradas de quarta, momentos de definição de meta, que era a retro, né? Então a gente fazia uma retro olhando para os últimos 3, 6 meses, entendendo ali o que deu certo, o que deu errado, o que a gente mediu, o que faltou medir. E a partir disso, fazendo o planejamento para os próximos meses, enfim. Isso com o próprio time de recrutamento. Com o próprio time de recrutamento. E nesse contexto, assim, várias coisas eram levadas em consideração, mas certamente o que guiava, né, as reuniões, a nossa discussão, eram os dados, né? Então, acho que nesse contexto, assim, tem várias coisas. Primeiro, muitas vezes o time de RH mede o que a liderança pede, né? Então, assim, o que a liderança quer ver? Então, vou focar nesses dados aqui, vou medir isso, entregar isso para o meu cliente. Mas o que é mais, né? O que a gente pode oferecer que essa liderança não está vendo, né? Então, nesses momentos de retro, de planejamento, eu acho que é um momento interessante para fazer essa análise, assim, a gente está entregando só o que está sendo pedido como uma pastelaria, nos colocando nesse lugar, ou a gente está conseguindo ir além, criticar o nosso próprio número, mostrar para o nosso cliente que, olha, eu sei que isso aqui é importante, tá aqui o número, mas olha, além disso, o que a gente conseguiu perceber aqui? Fazendo essa cruzamento de dados, essa análise até com outras equipes junto, né? E eu acho que é um ponto de virada, assim, do seu cliente falar, nossa, sério? Tipo, nunca tinha pensado nisso, não, quero ir mais fundo, então, né? E aí você começa a gerar mais valor mesmo. Nós do RH, nós somos bem ruins, assim, de dashes, né? De fazer de forma geral, de forma geral, né? De trazer reportes numéricos que realmente vão dizer alguma coisa que vai fazer sentido para o negócio, para a liderança. E acho que é um bom momento também, né? Como que a gente pode reconstruir a maneira como a gente está reportando os dados para a liderança, né? Exato. Eu estava assistindo a sua última gravação, se não me engano, com o Bruno. Enfim, eu estava assistindo sua última gravação e a pessoa estava dizendo sobre o storytelling na apresentação dos KPIs, né? Isso para mim bateu. Denis, isso. Isso para mim bateu de uma forma assim, é isso, sabe? Não adianta você, então tá, agora eu sou um RH estratégico que entrega números. Mas como que você vai contar a história desses números? Como que isso vai chegar para a alta gestão, né? Porque não é só pegar o número puro, né, e levar e pôr na mesa ali, né? E sim como que você vai contar essa história, o porquê desse número. O número porque ele pode ser bom ou ruim, né? Ele pode ser um bom número e você não saber contar essa história e estragar tudo. Ou ele pode ser um número ruim que bem dentro de uma história ele vai fazer sentido também, né? Então aprender a contar essa história, amarrar essa história, né? Para que isso chegue ali na liderança de uma outra forma, eu acho que gera muito valor. E esse é o tipo de movimento, assim, que eu sempre discutia com o meu time, com, né, as pessoas que trabalham comigo, nesses momentos de crise, assim, então beleza, estamos com pouca vaga, poucos projetos com investimento, vou ficar ocioso? De jeito nenhum.
senta aqui que nós vamos olhar para isso aqui, como E a que a gente gente quase está não tira tempo para essas apresentando. coisas de modo geral, né? Porque Então é quando mesmo uma oportunidade. Exato, porque quando o recrutamento ele tá pegando fogo, aí realmente não cabe na agenda esse espaço de reflexão, de debate, a gente tem que cumprir o ritmo do negócio, né? Então, esses momentos são cruciais, assim, quando você tem um pouco mais de espaço na agenda livre, né, que não está sendo ocupado com entrevista, abordagens e tudo mais, saber usar isso, né, a seu favor faz toda a diferença, assim. Então, essa construção, revisão de book de indicadores, construção do storytelling. Funil, né? Acho que funil também é um bom Exatamente. exemplo dentro dessa análise de dados, né? Exato, é. Uma coisa muito legal que em uma das experiências que eu tive, a gente conseguiu construir e que eu vi muito efeito, assim, positivo, foi em um desses momentos, assim, de mais baixa de contratação, a gente fazer um trabalho de pipeline, né, de construção de pipeline. Então, tudo bem, não temos número tão agressivo de vagas abertas hoje, mas sabemos que o mercado é cíclico, né? Então, quando esse mercado voltar a aquecer, qual é a probabilidade de eu ter cada um desses tipos de vaga, de perfis que a gente costuma ter na empresa? Então, a gente começou a resgatar dados históricos mesmo, de Para comportamento de fazer uma contratação. questão preditiva mesmo. Preditiva, exatamente. Então, qual que é o volume de contratação mês a mês, comparando ano versus ano, para chegar ali numa projeção para os próximos meses que a gente vai ter pela frente e já conseguir construir um pipeline de candidatos partindo dessa previsão, né? Ou também olhando muito dado de turnover. Então, poxa, eu tenho uma tendência muito alta de perder talentos em determinadas áreas nesse período do ano. Então, beleza, estou aqui 3 meses antes, né, disso acontecer, já me preparando para construir um pipeline, porque quando eu perder esse talento, eu tenho pessoas já para encaminhar para as áreas. Ou até para gerar insights para outras áreas de RH, né? Então, se a gente está falando de uma análise preditiva de uma potencial perda de um talento, a gente pode talvez pegar essa análise e jogar na mão de uma outra área que cuida de um outro produto de RH, para que ele consiga, por exemplo, quem sabe evitar isso, né? Exato, dá para trabalhar muito com a consultoria interna, business partners, né? A gente fazia isso demais, assim, nessa ocasião que eu estou relatando, né, na empresa. A gente trabalhava muito em parceria, e isso também é uma coisa muito importante, né? O recrutamento sozinho, de fato, ele vai perder muita força, né? Porque a gente precisa de outras habilidades que não são necessariamente as nossas para entregar esse valor, né? Então, a área de People Analytics, se a empresa não tem uma área de People Analytics, eu entendo que tem outras áreas da empresa que possuem pessoas ali com um mindset mais, né, analítico, numérico, Para que te podem ajudar ajudar nesse processo. Então, é ter a humildade também, né? De dizer, olha, preciso da sua ajuda. A ideia que eu tenho é essa, mas como que eu executo, né? E coletar esses insights. A área de consultoria interna, business partner, para navegar na autogestão, levar esse número nas reuniões que são mais estratégicas para o RH, onde a gente já tem uma agenda, né? Que aí evita também do recrutamento perder tempo de, preciso negociar uma agenda. Não, BP, me ajuda, deixa eu entrar nessa reunião que eu sei que vocês já têm, com recorrência, né? Então, esse trabalho integrado entre áreas de RH também vejo como essencial, né, nessa entrega de valor. Muito bom. Eu queria aprofundar um pouco mais em funil, mas eu quero trazer isso já pela ótica de resolução de hipótese sobre esse funil, né? Que é canais de aquisição, por exemplo, né? Antes eu quero dar um passo, né? Um passo antes, que é explicar o que é o funil, Sim. né? De recrutamento, acho que é importante dar um overview, mas como que, onde entraria, por exemplo, o mapeamento de novos canais de aquisição, de novos talentos, novos perfis, dentro dessa linha lógica do funil. Legal. Bom, o funil, acredito que ele está ficando bem mais conhecido recentemente, né? As áreas de recrutamento têm usado mais esse conceito, eu tenho observado. O funil, ele vem muito da área de vendas, né? Como essência, assim, é um método que os vendedores geralmente trabalham junto com marketing, né, para fazer a conversão do cliente. Então, como que você chega numa pessoa que é potencial e, de fato, transforma ela num cliente real. E no recrutamento, a lógica é a mesma, né? Então, como que você alcança um público potencialmente candidato às suas vagas e trabalha
no engajamento, né, desse potencial candidato. Na qualificação até, né? Exato, na qualificação, no engajamento, até que ele se torne de fato um funcionário, né? E o recrutamento ele tem essa responsabilidade de trabalhar desde o que a gente chama de topo de funil, que é a grande massa, né, que você está alcançando ali com as suas postagens, com a sua rede social, enfim. E até chegar mesmo na fase de entrevistas, proposta e converter isso num funcionário. Só um ponto também é que cada área ou cada vaga eu acho demais. Queria até que você me falasse como é que você fazia, mas cada área ela pode ter o seu funil, né? Sim. Então, porque os percentuais de conversão, eles são diferentes conforme o desafio de recrutar. Então, o funil para uma pessoa de tecnologia, ele pode vir a ser para a pessoa de vendas ou de finanças é um outro funil, né? Que vai mudando tanto conversão quanto quantidade, né? Exato. Então, você pode ter um funil para cada área, né? Sim, não só pode, como deve, né? Assim, Legal. observando esses dados em grandes empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, isso ficou muito claro, assim, quando a gente olha um funil, por exemplo, para uma área de tecnologia, desenvolvedores, designers de produto, a gente vê um funil muito mais restrito, né? Não é um funil de massa, então seu topo de funil, por exemplo, não vai ter um número tão alto, né? Você naturalmente vai ter menos pessoas impactadas, porque são áreas de alta qualificação e tudo mais, e a conversão ali talvez mais, vamos dizer assim, artesanal, que você vai precisar ir ali um a um, né, fazendo um trabalho mesmo de evangelização daquele candidato. Né? E são vagas mais competitivas também, né? Então, até para você conseguir converter, precisa de um nível de argumentação maior. Muito alto. Em detrimento de outras áreas, por exemplo, que a gente tem um comportamento mais de massa, né? Relacionamento com o cliente, exato, talvez. Exato, relacionamento com o cliente é um bom exemplo. Grandes programas de contratação, então, por exemplo, programas de jovens aprendizes. É um programa que tem poucos requisitos, então a gente não consegue cortar muita gente logo de cara, né? Então a gente tem geralmente um topo de funil bem robusto, bem volumoso, e aí a estratégia de conversão tem que ser um pouco mais otimizada, porque é impossível ir no 1 a 1, como eu disse no caso do desenvolvedor, né? Então ali a gente já tem que ter uma estratégia um pouco mais abrangente. Então isso vai se diferenciar bastante, e o funil ele precisa ser olhado mesmo para cada área, né? E aí fica aí de sugestão, inclusive, para quem não tem esse funil de área a área, dentro desse processo de baixa demanda, usar esse momento para construir esses funis, né? Exato. Isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante, assim, ao longo da minha trajetória, foi desenhar o funil, área a área. Você fazia no Excel mesmo, tipo? Não, na verdade, usei muitos sistemas, né, de RH, então sistemas de gestão de vagas. Que já trazem mesmo, ali o funil. Que já nos ajudam a organizar pelo menos etapa a etapa, número de candidatos em cada uma delas, né, pra gente ter essa visão. Mas no Excel dá para fazer, assim, obviamente vai ser mais trabalhoso, Sim. Mas é super possível. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque às vezes, né, a pessoa tem uma empresa pequena e fala, isso não é para mim, está longe da minha realidade. E não é, né? Dá para fazer no Excel, tem vários. Só dá mais trabalho, né, gente? Quanto mais tecnologia, mais escalável é o seu trabalho. Exatamente. Quanto menos tecnologia, o contrário é verdadeiro. Então, assim, só vai ter mais trabalho, mas precisa se propor para. É um trabalho agora para otimizar o seu trabalho depois, né? Isso. E ainda falando dos conceitos de vendas, né, que a gente trouxe para o recrutamento, uma coisa super legal, assim, um projeto de relevância que a gente conseguiu entregar em uma das equipes que eu trabalhei, foi o desenho de persona, porque a persona, ela também é um conceito, né, do marketing. Exatamente. E aí, a gente trouxe isso para o recrutamento falando com as áreas. Área, qual é a sua persona? Qual é o tipo de candidato ou funcionário que você imagina, né, que seja o ideal ou mais próximo do ideal para estar aqui nessa rotina. E a persona pode ser uma pessoa interna, né? Pode, Você pode falar assim, a minha persona é aluna. Sim. A aluna, ela tem X anos, formou nisso, fez isso, tem essas experiências, porque ela é a melhor funcionária que eu tenho hoje, então ela é sua persona. Exato. E dentro do nosso método, que a gente desenhou o nosso método, né, para levantar isso, essa foi inclusive uma das fases, nomear pessoas para inspirar a persona, né, dessa área. E aí a nossa equipe fazia entrevistas com essas pessoas para entender mesmo hábitos de comportamento e tudo mais. É literalmente o que bebem, o que comem, onde
vivem, né? Exatamente. E isso foi super legal, assim, porque foi inovador, levou valor pro negócio. A gente fez isso num momento de baixa demanda, então, assim, o nosso tempo ficou totalmente ocupado por algo que era relevante, era novo, era novidade, né, assim, pro negócio. E no final, né, quando tudo voltou ali no ritmo habitual do recrutamento, foi um super foi algo, né, um book ali super inspirador para a gente tomar as próximas ações, né, para atrair a pessoa correta, perder menos tempo no fechamento de vaga, aumentar a nossa taxa de retenção ali nos primeiros meses, que era algo também muito medido para mostrar a qualidade do recrutamento. Então, são esses momentos aí que nos dão oportunidade, né, de dedicar. Uma pergunta que eu acho que é super importante entender como você fez ou como você sugere que as pessoas façam, é uma vez entendendo isso que a gente está trazendo aqui como uma oportunidade, como vender isso para alta gestão, né? Então, montar isso num projeto, até mesmo assim, olha, eu estou entendendo que o mercado está recuando, antes que isso caia aqui no meu colo, deixa eu desenvolver um projeto para mostrar para minha liderança o que a gente pode fazer durante esse período, assim. Sim. É o mais viável se fazer? Foi o que você fez? Sim, eu acho que a liderança ela tem que comprar para funcionar, né? Porque senão realmente, primeiro, que fica um trabalho que ninguém depois vai pôr em uso. E segundo, que não gera o que a gente quer, né? Que é a percepção de valor para o negócio. Então, a liderança ela tem que estar jogando junto. E, de fato, assim, apresentar isso como um projeto é essencial logo de cara. Mostrar o porquê disso, né? Mostrar que isso seria relevante para a empresa em termos de resultado. Economia de tempo de recrutamento, economia de tempo de entrevistador, porque aí a gente está falando de horas de trabalho da equipe dele, né? Que ele ali vai nomear pessoas para entrevistar. Então, se a gente está sendo mais rápido e assertivo nesse recrutamento, essas pessoas vão ficar fora da atividade fim dela, menos tempo, mostrar que isso pode refletir no turnover, né? Então, fazendo um recrutamento assertivo, que vai trazer de fato o que a empresa precisa, o que o líder espere, o que o candidato também, né, espera encontrar ali das duas partes. Provavelmente a taxa de saída vai ser menor, ele vai ter que se preocupar menos com treinar uma nova pessoa daqui a X meses, né? Então, amarrar tudo isso, né, mostrando por que é vantajoso para ele também apostar nesse projeto. E eu gosto muito de pensar em coisas diferentes, né, algo assim que talvez poucas empresas fazem, e vender esse projeto muito num caráter assim de, poxa, olha como estamos sendo inovadores, olha que exclusividade, né, essa a oportunidade que a gente está tendo de investir nisso. Poucas empresas têm essa oportunidade mesmo de ter pessoas dedicadas a esse tipo de projeto, que não é operacional. Então, eu gosto muito de puxar para esse lado também, de como ele, apostando nisso, ele também está se diferenciando, né? Como patrocinador, como líder. Então, isso acaba gerando valor também. Assim. E aí, nessa linha lógica, algo que eu tenho sugerido muito, assim, para os RHs, não sei se você fez alguma formação, um curso, alguma coisa, mas se desenvolverem como gestores de projeto, né? Então, quando a gente começa a entender que cada projeto dentro do RH, na verdade, cada processo, enfim, aí tem que entender como que é a nomenclatura dentro da sua empresa, mas pode ser um projeto com início, meio e fim, onde você tem levantamento de demanda, você entrega, executa, desenvolve, vai lá, volta, entrega, tem resultado. A gente conversa mais com o negócio, a gente fala mais a linguagem do negócio do que o negócio perpétuo ali que não faz muito sentido, né? Então, estudar sobre gestão de projetos é super importante. Na Udemy, por exemplo, é o que eu sempre costumo indicar, porque tem cursos de toda a natureza que você puder imaginar. Sei lá, R$30, R$40. Então, minimamente, os conceitos de gestão de projeto, eu acho que é viável para tocar coisas como essa. Você desenvolveu isso em algum momento, de forma consciente? Ou não? Sim, não, super consciente. Inclusive, em alguns projetos, assim, que eu encabecei, né, na minha trajetória, e que, obviamente, nada a gente faz sozinho, né, então precisei de muita gente ajudando, envolvendo. Em alguns deles, eu consegui, inclusive, pessoas da área de projetos da empresa para trabalhar em parceria. Legal. Então, eu falei, gente, isso aqui é
o ápice, né, assim, de ter o patrocínio mesmo da empresa, porque mostra de fato que a gente está ganhando espaço, né, e valor. Mas não sendo o caso da empresa, né, não tendo a área de projetos e tudo mais, eu acho que esse caminho que você sugeriu é incrível. Quando eu fui líder de equipes de recrutamento, era uma demanda que o meu próprio time trazia muito, eu tenho De muito... aprender sobre isso? Sim, quero muito entender metodologia de projetos, quero muito ser líder, e eu acho que liderar projetos pode ser uma Que massa. experiência. E aí, poxa, a gente super investia nisso, assim, de fazer workshops dentro da própria empresa. Então, uma Com pessoa, às pessoas da vezes... empresa, às vezes, né? Como Exato. você trouxe. E uma coisa legal, né? Uma pessoa, às vezes, da equipe vai num curso, né? E tem um investimento maior. E aí replica para os demais. Verdade. Então, era muito bacana, assim, a gente trabalhar nessa dinâmica. Eu acho que faz super sentido. Muito bom. Falamos até então de analisar dados, olhar a eficiência de processos, falamos de repactuar também um pouquinho, até que indiretamente aqui, com as lideranças, de fazer análise de funil, né, de falar sobre reportes, sobre dashboards também, fluxo de trabalho. A gente começou a falar sobre canais de aquisição, mas eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais, né? O que você pode trazer de insights para quem está nos ouvindo agora, pessoas recrutadoras, para poder ampliar o campo de visão sobre os canais de aquisição? Legal. Acho que canais de aquisição, a gente hoje em dia, né, como recrutador, recrutadora, tá muito cômodo pra gente ali o LinkedIn, né? Obviamente é uma rede riquíssima que dá pra gente fazer muita coisa ali dentro, conectar com muitas pessoas e tudo mais. Mas tá todo mundo ali também, e tem pessoas que já estão, assim, cansadas de serem Exato, abordadas pelo LinkedIn. Exato, vira uma briga de foice ali, dependendo do perfil que você está buscando, a pessoa está recebendo ali 50 chamados, né, diariamente de recrutadores. Então, não estou dizendo que não devemos usar, pelo contrário, isso aí Número um, regra. potencialmente, né? Exato, é investir no LinkedIn e tudo mais. Mas eu acho que um time de recrutamento que quer, de fato, né, acelerar, pode usar esses momentos de baixa demanda, né, onde o tempo está um pouco mais disponível, para estudar o mercado e entender quais outros caminhos, né, pode chegar nesses candidatos. Então, uma coisa que eu sempre falo, sempre defendo, o networking, né? Participação em eventos, seja eventos de RH ou seja eventos de mercado mesmo. Então, vou dar só ilustrando aqui, eu atendo uma carteira de vagas da área financeira. E eu sou de RH. O que eu vou fazer? Eu vou para os eventos de finanças, simplesmente. Eu posso sentar lá e entender 20% da palestra, mas aqui naquele momento ali do coffee break, eu observar até os próprios palestrantes, eu já posso, olha... Então você já faz estudo de persona junto, Exato, né? já entende comportamento, já troca uns cartões, né? Olha, se apresenta, enfim, já mapeia ali as empresas que estão presentes, já vai no LinkedIn fazer esse mapeamento ali na plataforma Estive de com quem são as você no pessoas. evento tal, Exato. né? Então, exige movimento, né? Não é algo que a gente vai resolver ficando aqui na cadeira confortavelmente. Então, essa ida a campo, né? Eu acho que é uma boa... hoje a gente tem eventos online também, que pode ser um facilitador, e aí... Mas o network fica um pouco prejudicado, né? Sim, Acho que a gente ainda não sabe fazer isso tão bem online, não. Mas ainda é uma forma de você entrar ali, né? Sim. Até de falar a mesma língua do seu candidato, conseguir ter uma relevância na hora da entrevista, isso também, né, diminui a desistência ali dos candidatos, vendo que ele está conversando com alguém que entende. Pode ser uma coisa também para se fazer sobre baixa demanda, né? Estudar mais sobre as áreas que você atende, né? Totalmente. Uma coisa também que eu sempre recomendo, né, as pessoas estarem fazendo, a gente chama de job rotation, talvez, job rotation dentro da própria empresa. Então, eu sou de RH, estou num momento favorável em termos de horário, né, tenho mais tempo disponível, me ofereço para ficar uma semana sentada lá com o analista financeiro, participando das reuniões ouvindo, e tudo mais. né, captando ali palavras-chave. Palavras-chave é algo que ajuda muito como fonte de aquisição, né? Se você usar ali a palavra correta, você vai chegar nas pessoas corretas mais rapidamente. Então,
anotando esses termos, entendendo ali por onde passa, né, as reuniões, as conversas. Então, esse job rotation eu acho essencial também nesses momentos. Se a gente estiver falando de vagas mais júniores, o contato com faculdades, escolas, né, instituições de ensino de forma geral. Disponibilizar seu tempo para fazer palestras. Exatamente. Ah, nossa, mas o que que a gente vai ganhar com essa palestra? A gente nem tem essa vaga hoje. Não, não tem hoje. Mas se você for lá e já, né, Plantar uma engajar semente. toda aquela turma ali que vai lembrar da sua empresa quando eles formarem, a médio e longo prazo você vai colher, sim. É difícil isso, porque não é mensurável, né? O quanto essa ida na faculdade converteu? Zero. Zero. Agora, mas daqui a quanto tempo eu vou, né? Daqui a X tempos eu vou conseguir falar, como que você ficou sabendo da empresa? Não, uma vez vocês foram lá na faculdade e eu achei incrível e tal. Então, é mais difícil, né? Mostrar o valor, mas eu ainda vejo que é um caminho, assim. Muito bom. Para a gente finalizar aqui os nossos principais pontos, eu queria falar sobre antecipação de demanda. Como você sugere que as pessoas recrutadoras façam isso de forma organizada, né? Como é que elas conseguem olhar para o mercado, olhar para o negócio, olhar para o ambiente e conseguir antecipar demandas, né, que ainda não estão tão ali no campo de visão? Acho que o principal parceiro, né, nessa decisão aí do que vai ser antecipado e como, são os dados. Então, olhar ali para o passado, tentando fazer aquela liderança também, projeção. né? Isso. Então, primeiro, levantar esses dados, como a gente falou ali no início, né? Entendendo como a gente pode fazer um planejamento projetivo. Segundo, levar isso para alta liderança, né? Sem a liderança comprar a ideia, fica muito mais difícil. Então, mostrar o porquê, de onde que a gente está tirando essa ideia, né? Com base em quais números, quais análises. Desenhar junto com essa liderança um plano de ação. Então, poxa, esse número aqui, ele reflete de fato o que você está vendo para sua área, o que você está planejando, o que as reuniões estratégicas que você participa vem te trazendo de informação. Você acha que isso aqui faz algum sentido? Pode ser que ele fale, não, a gente está pivotando a empresa para um outro caminho, então, assim, é outra coisa. Ah, então o que que é? E aí, né, construir junto. Ou pode ser que sim, faça sentido e essa liderança entre como patrocinador desse projeto, porque é isso, né, tem que estar junto. Eu acho que esses dois são os primeiros pontos ali para estruturar o que vai ser feito. E a partir disso, aí eu acho que já entra muito o papel da liderança de recrutamento, né? De entender potencialidades do time. Então, entender, tudo bem, eu tenho essas pessoas aqui hoje no meu time, essas demandas reais, né, que estão acontecendo, que a gente tem que entregar agora, e essas demandas futuras que a gente acabou de mapear. Como que a gente vai distribuir isso de forma homogênea, que cada um tenha, né, a participação tanto no que está rolando agora quanto no futuro, para também não sobrecarregar alguém e deixar outra pessoa, né, de fora. Então, fazer esse balanço ali de horas de trabalho entre o time. E eu sou uma pessoa, assim, extremamente do controle em termos de sistemas e planilhas, né? Então, assim, conseguir também dimensionar isso com início, meio e fim, dentro de um sistema, né, que dê a previsibilidade de quando isso vai terminar, para que o time consiga também se guiar, né? Ah, tô no prazo, não tô. E aí E sistema é tudo aquilo que controla os dados, né? Pode ser o próprio Excel, né? A gente não tá com falando de certeza. outros Com mais certeza. robustos, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem o Trello, que tem tem como você usar, né, de forma gratuita. Então, assim, não precisa também ter algo tão distante ali da realidade. Para quem tiver um pouco mais à frente, né, tem o Asana. Tem o Notion, tem a própria Runit, né? Todos esses são no modelo freemium, né? Exato. Tem um bom período aí gratuito antes. Exato. No próprio aparato ali do Google, né, dentro do Google Drive e tudo mais, a gente tem algumas ferramentas que dá também para mapear checklist, o Keep, né, ele mantém ali o checklist de tarefas. Então, são bem simples, mas que servem ali como farol, né, para o time consultar, todo mundo trabalhando integrado, então acho bem legal. Muito bom. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse dicas para pessoas recrutadoras se desenvolverem também nesse período de baixa demanda. Legal. Bom, eu acho que é um momento em que as pessoas recrutadoras podem estar bem sensíveis, né? Então, primeiro... Preocupadas, com frio na barriga. Primeiro, eu queria só deixar a mensagem, assim, de... Isso passa, gente, o mercado é cíclico.
né? Sendo você uma pessoa impactada pelo layoff, ou uma pessoa que está numa empresa mais insegura, ou uma pessoa que está numa empresa mais com alta demanda, porque todo mundo saiu, talvez. Ou se você tá, o seu time está estável, mas está num momento de baixa de vagas, vai passar, são ciclos, né? Assim, acho que nada é definitivo. E o que a gente tem que fazer em termos de produtividade, né? Vamos dizer assim, nessas horas, é acalmar o coração, focar no nosso próprio desenvolvimento, né? Então, eu acho que tem muitas maneiras de fazer isso, seja buscando uma mentoria, seja estando próximo ali de pessoas que você admira, né, da sua área, para colher mesmo insights, se desenvolver dentro disso, fazer cursos. Na internet, gente, a Gé comentou, e eu acho que tem, né, várias fontes ali, além da Udemy, como outras. A People Academy, People por Academy, exemplo. que a gente pode consumir ali conteúdo, se manter atualizado, fazer benchmarking com empresas que você admira ou que você, né, dialoga ali dentro do mercado. Frequentar Eventos. Enfim, eu acho que tem uma gama enorme, assim, de possibilidades para olhar para si, né, e entender caminhos. Uma coisa muito legal é voluntariado. Poucas pessoas falam, né, sobre isso hoje em dia, assim. E eu acho que o voluntariado, ele também desperta novas competências, né, na gente, que podem ser usadas depois, num momento secundário aí do mercado, para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso repertório. Então, enfim, acho que tem muito espaço, leituras incríveis, né, que a gente pode dedicar o nosso podcasts tempo, incríveis. podcasts, enfim, eu acho que tem muito espaço aí de desenvolvimento, né, e o RH, ele precisa disso, de troca, né, de crescer juntos e fortalecer. Muito bom, Luna. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero te deixar um presente, mas antes desse presente, eu quero que você conte para quem está te ouvindo agora como você pode ajudar os RHs. Você diz que é mentora de carreira, mentora de empresas, como tem sido o seu trabalho e como você pode ajudar quem está nos ouvindo. Claro. Bom, eu tenho trabalhado com duas linhas, né? Então, empoderando empresas e pessoas, né? Então, sendo uma pessoa física ou jurídica, tem espaço, né, de apoio. Para pessoas físicas que vêm me procurando, a gente vem trabalhando muito com direcionamento de carreira, mentoria. Então, a pessoa traz um objetivo específico, né, ou uma habilidade específica que quer desenvolver, e juntos a gente constrói um plano de ação com base, obviamente, numa metodologia para alcançar esse objetivo específico. Tem sido bem legal. E para empresas, num formato de consultoria empresarial, tanto para modelagem de processos, então empresas que ainda não têm os processos definidos e querem uma primeira versão, né, ali, seja do recrutamento, treinamento de lideranças ou qualquer outro subsistema, ou empresas que estão remodelando, ou seja, já existe, mas quer aprimorar um ponto específico, trazer um toque de inovação. Então, juntos também a gente tem desenvolvido algumas soluções. E é isso. Muito bom. E novamente, seu LinkedIn, Luna Metz, né? Luna Metz. Muito bom, a gente tá deixando aqui também seu presentinho. Essas mesinhas aqui são bem ruins pra gente dar presente. Mas tá tudo certo, fica à vontade para abrir. Enquanto isso, eu vou dar os meus recadinhos aqui. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem conosco nesse episódio, né? Até o final. Aproveita para me seguir também nas redes sociais. No Instagram eu tô como Jéssica Martins, _RH_. No LinkedIn também, como Jéssica Martins. Você também me encontra no TikTok, em outras redes sociais. Aproveita para se inscrever no canal, né? Se você estiver escutando ou assistindo pelo Spotify também, fica à vontade para poder me seguir também as outras redes sociais. E para conhecer a People Academy, a primeira e maior edtech focada em desenvolver profissionais de RH do Brasil. A gente também está deixando aqui um QR Code, deixando também o link na descrição para você conhecer. Você paga apenas R$ 297 e tem por um ano acesso a mais de 50 conteúdos para você se desenvolver como RH. Seja você um profissional que está iniciando, especialista, liderança de RH, ou se você quer, como nós duas, empreender em RH também, né? Perfeito. Tentar quebrar ali um pouquinho das pedras que a gente acaba quebrando no meio do caminho por meio de desenvolvimento.
Gostou do seu presente? Eu Dos seus amei, presentes? amei, assim, sou a pessoa dos cadernos, caderno, tá? né? Adoro, anoto tudo, A tecnologia vai, a gente não larga os cadernos, Eu né? sou dessas, eu anoto e aí depois eu planilho. Eu anoto, depois eu Eu ponho sou no o contrário, eu sistema. coloco no sistema, depois eu passo pro caderno. Eu sou dessas. Que bom que você gostou. Adorei. Não sei se você E a garrafa conhece, linda também. hidratar, né? Mas a Flash, ela é um cartão multibenefícios, onde ela aceita em mais de 4 milhões de estabelecimentos. Para você conhecer um pouquinho mais e levar esse benefício para sua empresa e causar uma grande revolução no meio de vários colaboradores, a gente está deixando aqui um QR Code para você conhecer a Flash e também o link na descrição. Meu amor, muito Bom, obrigada pelo seu eu que tempo. agradeço. Deixa a sua mensagem final para Claro. quem está nos ouvindo, acho que é Assim, importante. queria muito aproveitar, Gé, para dizer sobre o seu trabalho. Eu acredito muito em, né, empoderar os times de RH como você tem feito. Acho que a nossa área tem muito a aprender uns com os outros, a trocar, a evoluir junto, reduzir os ruídos aí de competição, né, e tudo mais. E, pelo contrário, estar cada vez mais próximos. Então, quero te parabenizar pela plataforma, pelo podcast. Eu estou aí acompanhando todos os episódios. Maratonando. Maratonando. E como eu falei, eu acho que não só para quem é de recrutamento, mas para qualquer uma das áreas de RH, é o caminho, né? Assim, olhar para si, para o seu próprio desenvolvimento, conectar com quem pode contribuir. E aí tem espaço para todo mundo, né? É isso, muito obrigada pelo elogio. Um biscoito assim no meio do episódio. Muito bom, muito obrigada, viu? de verdade. Obrigada mesmo. Novamente, né? Que bom ter você aqui. E pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Participação não, porque não tem ninguém participando aqui. Você pode participar, deixar seus comentários aí no YouTube, mas não é ao vivo, então não tem participação. Mas obrigada por assistir aqui até o final. Super beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RH Cast no meu canal e eu tô aqui para te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis para você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado 2 sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar 2 recados. O primeiro deles é para você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, People Academy, lá você consegue se desenvolver em 4 grandes carreiras. Se você está iniciando, se é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RH Cast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade como o que você acabou de assistir chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.